Que a paz e a graça de Jesus Cristo esteja sobre a vida de todos nesta noite. Amém? Amados, hoje nós estaremos trabalhando no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 8, versículos de 22 a 25. É uma passagem bastante conhecida de todos, a passagem no qual Jesus e seus discípulos estão passando de um lado do lago para o outro, e no meio do trajeto sobrevém sobre eles uma grande tempestade. A palavra diz que Jesus estava dormindo e os discípulos ficaram desesperados, ficaram sem saber o que fazer. Nós vamos estar lendo a palavra de Deus, estaremos conversando um pouquinho sobre a atitude deles e depois nós iremos trazer para as nossas vidas, aplicar em nossas vidas como nós devemos proceder. Amém? Lucas capítulo 8, versículo 22 a 25, e diz assim a palavra de Deus: Aconteceu que num daqueles dias entrou ele num barco em companhia dos seus discípulos e disse-lhes: Passemos para a outra margem do lago. E partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu e sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de sossobrar, de naufragar, de afundar. Chegando-se a ele, despertaram-no, dizendo: Mestre, Mestre, estamos perecendo. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e veio a bonança. Então lhes disse: Onde está a vossa fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: Quem é este que até os ventos e as ondas repreende e lhe obedece? Amém? Então essa passagem é uma passagem bastante conhecida de todos, né? Queridos, essa situação dos discípulos de Jesus seria até engraçada. A situação seria até engraçada se não fosse a trágica situação vivida pelos nossos irmãos, né? Vivida pelos discípulos ali de Jesus. E esta mesma história retrata com muita fidelidade e perfeição a maneira como nós encaramos as situações adversas que nos sobrevêm. E nós vamos, nesta noite, fazer algumas considerações. A primeira consideração é a situação vivida pelos discípulos de Jesus. A situação que eles vivenciaram ali, né? A adversidade que eles passaram. Eles estavam num barco com Jesus em pleno mar, quando de repente lhes sobrevém uma terrível tempestade. Essa tempestade, amados, humanamente falando, era impossível fugir dela. Isso é claro na visão deles, humanamente falando. Eles estavam perdidos. Para eles estavam perdidos e iriam morrer afogados. Eles então entraram em pânico, irmãos. Eles entraram em pânico, ficaram desesperados, amedrontados, pois não havia saída e certamente iriam perecer. Mas, irmãos, se a gente parar para pensar um pouquinho, Jesus não estava no barco com eles? Jesus não estava lá? Jesus estava lá, Jesus estava no barco com eles. E nesse momento que sobreveio esse grande temporal, nesse momento, queridos, bastava os discípulos apenas ter pensado e lembrado quem estava com eles no barco. Só bastava isso, que eles não iriam temer. Eles precisavam apenas lembrar disso, que Jesus estava com eles, eles descansariam seguros se eles lembrassem. Sobreveio o temporal, eles ficaram
amedrontados, eles esqueceram que Jesus estava ali no barco com eles. E quando Jesus se encontra no barco, o barco não afunda. E nós queremos estar trabalhando isso. Nós queremos estar trabalhando isso. E são duas situações que eu gostaria de estar vendo com os amados nesta noite. E a primeira foi essa, a situação dos discípulos. A segunda, nós vamos aplicar em nossas vidas. Aplicaremos em nossas vidas. E para que nós possamos aplicar essa história em nossas vidas, a gente precisa entender alguns detalhes. O primeiro é que o barco representa quem? O barco representa a nossa vida. O mar representa o mundo no qual nós vivemos e tudo aquilo que nos rodeia. A tempestade, queridos. A tempestade representa os problemas da vida, as circunstâncias adversas que nos sobrevêm no nosso dia a dia. E os discípulos somos nós. Os discípulos somos nós. Amados, obviamente, nos momentos difíceis, a primeira coisa a ser feita é lembrar que Jesus está no barco conosco. Jesus se encontra no barco conosco. Seja qual for a tempestade que estivermos passando, Jesus está conosco. Nós não iremos afundar. Não é necessário que o barco afunde. Queridos, é preciso ter fé. É preciso ter muita fé em Jesus. É preciso colocar nossa esperança em Cristo Jesus. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei como você está encarando essa situação no qual nós estamos vivenciando. Mas nós estamos no meio do lago e a tempestade está nos assolando. Mas lembrem-se, Jesus está no nosso barco. Jesus está conosco. E quando Jesus está conosco, nós estamos seguros. Nós precisamos acreditar nisso. Precisamos ter o Senhor Jesus como nosso refúgio, como a nossa fortaleza. Precisamos crer que o Senhor Jesus é nosso socorro bem presente nos momentos de angústia, nos momentos de adversidades, de tribulações. Portanto, queridos, a mensagem de hoje é: não se desespere. Tudo isso vai passar, tudo isso vai acabar. Esse vento vai ser acalmado por Jesus. Na hora certa, no tempo certo, Jesus vai dar um basta em tudo isso e se fará grande bonança em nossas vidas. Amém? Que Deus continue nos abençoando. Vamos orar, abaixe a sua cabeça, coloque diante de Deus aquilo que você tem como propósito na sua vida, o seu objetivo. Soberano Deus, Pai eterno, Pai querido, Pai de amor e misericórdia, estamos na presença do Senhor, queremos agradecer e engrandecer ao Senhor. Queremos colocar as nossas vidas nas mãos do Senhor, suplicando ao Senhor que o Senhor aumente a nossa fé, que o Senhor nos dê esperança, Senhor, que o Senhor esteja sempre conosco, esteja sempre no nosso barco, porque o Senhor é o nosso porto seguro, é aquele em quem nós podemos confiar. E se o Senhor estiver no nosso barco, jamais ele será afundado, jamais nós vamos naufragar. E nós, Senhor, cremos nisso.
Toma nossas vidas nas suas mãos, toma os nossos familiares. Haja, Senhor, a nosso favor, em nome de Jesus. Amém.